Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Alan Simas, de Geografia. Estou aqui para apresentar para vocês mais uma vez uma videoaula. Nós estamos iniciando as videoaulas do terceiro trimestre. Hoje nós vamos trabalhar dentro da sequência didática 10, que fala de paisagens climatobotânicas e impactos socioambientais, a aula 55. E na aula 55 nós vamos falar das unidades de conservação, primeira parte, né? Depois a aula 56 vai ser a segunda parte. Então nós vamos hoje sobre unidades de conservação. Primeiro falar sobre conceito, né? O que são unidades de conservação e os principais tipos de unidades de conservação estabelecidos no Brasil, ok? Então vamos lá, continuando o nosso conteúdo para o próximo slide. Então está aqui, ó, unidade de conservação, parte 1. Esse assunto não está disponível no livro didático. A DEPA estabeleceu como assunto ser trabalhado, mas o livro que a gente adota não tem. É evidente que vocês vão ficar com essa videoaula aí gravada no AVA para entrar a hora que quiser, para tirar dúvida, né? Em substituição ao livro-texto, que nele não tem esse assunto, tá certo? Então vamos falar inicialmente sobre conceito de unidade de conservação. De acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, isso aqui é valendo para o nosso país, os outros países têm sistemas semelhantes. Unidade de conservação é definida como um espaço territorial e seus recursos ambientais com características naturais relevantes, ok? Só é a área considerada unidade de conservação se ela tiver características naturais relevantes, ou seja, ela tem um conjunto de elementos biológicos e botânicos que são de importância relevante para a sua preservação, sendo legalmente instituído pelo poder público. É através de uma lei que o governo federal, no caso do Brasil, estabelece quais são as unidades de conservação, onde elas estão localizadas, e estabelece a sua demarcação. E o objetivo é de conservar aquele espaço natural e definindo seus limites. É muito importante a definição dos limites, porque essas áreas normalmente elas são cercadas, né? São áreas, são protegidas para evitar que a invasão, né, de elementos estranhos ao sistema. Sob regime especial de administração. Esse regime especial de administração significa que o governo federal ele vai estabelecer uma infraestrutura sob sua responsabilidade para fiscalizar e manter a unidade de conservação. E a essa unidade que o governo estabelece de conservação se aplicam garantias adequadas de proteção. Ou seja, ter uma equipe de biólogos, uma equipe de segurança da área e uma equipe de pesquisa. Então, a isso se dá o nome de unidades de conservação. Essa ideia de unidades de conservação, ela passou a se intensificar a partir da década de 1970. Foi a partir daí que, não foi a partir daí, mas a partir de 1970 se intensificou a ideia de se criar unidades de conservação em áreas com risco para a preservação do meio ambiente. E é claro que isso aí foi fruto da ação das entidades de proteção ambiental internacional que pressionam os governos aonde há unidades de conservação, há áreas de conservação que precisam ser demarcadas para que esses governos tomem as providências. Então, a partir daí começa a se intensificar a criação de unidades de conservação e áreas de interesse natural relevante para a preservação ambiental.
Os tipos de unidade de conservação. Existem vários tipos de unidade de conservação, que a gente chama aqui pela sigla UCS, com diferentes nomes, diretrizes, finalidades e tipos de atividades permitidas na área. Elas são divididas em dois grupos. Isso aqui já é ação do governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, estabelecendo quais são os dois tipos de unidade de conservação que nós temos no território nacional. Primeiro, as unidades de proteção integral. Essas possuem normas de utilização restritas, sendo voltadas para a pesquisa e conservação da biodiversidade. Seus recursos naturais só podem ser usados de forma indireta. Elas são divididas em 5 tipos. Então, nessas áreas aqui de proteção integral, só para pesquisa e conservação da biodiversidade. Você não pode estabelecer dentro de uma área de proteção integral, por exemplo, alguma forma ou algum tipo de exploração econômica dos seus recursos, ok? Quais são os tipos de unidade de proteção integral? As estações ecológicas, as reservas biológicas, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Não cabe para nós aqui entrarmos em detalhes de quais são as características de cada uma dessas unidades de proteção integral. O importante é que a gente saiba que elas existem. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos a Estação Ecológica de Águas Emendadas, lá em Planaltina. Temos a Reserva Biológica do IBGE. Temos o Parque Nacional, que é onde fica o que nós chamamos de água mineral, que é um parque nacional. Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, aqui no Distrito Federal nós não temos, ok? O nome aqui já diz, Refúgio de Vida Silvestre, e geralmente são áreas onde diversas espécies de animais se reproduzem, então aquelas áreas devem ser protegidas para permitir a reprodução dos animais que costumam usar aquela área para esse fim. Unidades de uso sustentável. Você vê que unidade de proteção integral, a palavra integral aqui já diz que é proteção total. As unidades de uso sustentável, se é de uso sustentável, ela é mais maleável, né? Elas são mais voltadas para visitação e atividades educativas. Elas têm o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais, ok? Nós temos muitas dessas áreas na Amazônia, né? Em Chapuri, no Acre, né? É uma reserva de uso sustentável, porque lá a comunidade nativa explora a seringueira e protege o meio ambiente, né? Elas são divididas em 7 tipos: área de relevante interesse ecológico, floresta nacional. Aqui em Brasília nós temos uma, lá em Taguatinga, a Flona, Floresta Nacional de Brasília. Reserva particular do patrimônio natural é quando tem uma propriedade particular, ou seja, tem dono, não é o governo federal, e que é de patrimônio natural que precisa ser preservado. Nós temos aqui também em Brasília uma área desse tipo. Reserva de fauna, que é uma área onde tem uma fauna específica que deve ser protegida. Área de proteção ambiental, nós temos várias no Distrito Federal, a gente chama de APA. Então, as áreas de proteção ambiental são muito ligadas a áreas de preservação de bacias hidrográficas. A área de preservação ambiental, de proteção ambiental, geralmente é onde nós temos uma nascente e a vegetação de mata ciliar que circunda essa nascente. Então aqui nós temos várias áreas de proteção ambiental. No Brasil inteiro elas são centenas. Reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável. Reserva extrativista é uma área de preservação de área de interesse para o extrativismo
vegetal de comunidades nativas. E reserva de desenvolvimento sustentável é uma reserva onde sempre as comunidades nativas podem explorar de forma controlada alguma riqueza que possa beneficiá-los para a sua subsistência. Ok? Então, temos aqui unidade de conservação, vou repetir, um espaço territorial e seus recursos ambientais com características naturais relevantes. Os tipos de unidade de conservação são dois tipos. Unidade de proteção integral, elas são voltadas para a pesquisa e conservação da biodiversidade. E as unidades de uso sustentável, elas são mais voltadas para a visitação e atividades educativas. Elas permitem, o uso sustentável de parte de algum recurso natural de valor econômico para as comunidades que vivem ali, ok? Então, aqui nós temos, então, a conclusão da parte 1 do nosso conteúdo, as unidades de conservação, ok? E como sempre eu faço, eu vou passar uns exercícios de fixação, um tipo de exercício, naquele de completar as lacunas em branco, com as palavras que completam corretamente cada espaço e que são muito significativas para você compreender esse conteúdo que nós estamos trabalhando na aula de hoje, ok? Então vamos lá. Exercícios de fixação. Vou dar um tempo para vocês lerem. Número 1, unidade de é um espaço territorial e seus recursos ambientais com características relevantes legalmente instituído pelo poder. Qual o poder? Então, você voltando lá nesse slide anterior, você tem a resposta. Vamos lá. Então, unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais. Com que tipo de características? Características naturais relevantes, Unidade de conservação ela é sempre relacionada a características da natureza que têm relevância para sua preservação. E é legalmente instituído pelo poder público. Aqui no caso do Brasil, as unidades de conservação elas estão ligadas ao Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente é que detém o poder de gestão pública dessas áreas, associado ao apoio de outros ministérios também. 2. As unidades de proteção possuem normas de utilização, sendo voltadas para a e conservação da. Eu estou falando isso só para dar um tempinho, para vocês lerem e já irem pensando quais são as palavras que completam corretamente os espaços em branco. Então vamos lá, unidade de proteção integral. As unidades de proteção integral possuem normas de utilização restritas, ou seja, não é qualquer tipo de utilização, são normas de utilização restritas estabelecidas por lei, sendo voltadas para a pesquisa, no caso aqui é pesquisa científica, e conservação da biodiversidade. A biodiversidade ela diz respeito ao ambiente vegetal e o ambiente animal, e envolve aí o ambiente animal, a diversidade de animais envolve mamíferos, invertebrados e até micro-organismos. 3. As unidades de uso são mais voltadas para a visitação e atividades. Elas têm o objetivo de compatibilizar a conservação e o uso sustentável dos seus recursos. O que quer dizer aqui o objetivo de compatibilizar? É que você faz o uso sustentável compatibilizando, ou seja, sem destruir o meio ambiente, ok? Então as unidades de uso
sustentável, elas são mais voltadas para a visitação e atividades educativas. Elas têm o objetivo de compatibilizar a conservação e o uso sustentável, ou seja, uso sustentável de seus recursos naturais. O que quer dizer uso sustentável? O uso sustentável é você usar o recurso da natureza sem destruí-lo e sem degradá-lo, preservando aquele ambiente e tirando dele os seus recursos que não comprometem a sua preservação. É isso que é uso sustentável. 4. Que tipo de reserva é considerada unidade de proteção integral? Aí está relacionado lá no outro slide. Então vamos voltar aqui. 4. Que tipo de reserva é considerada unidade de proteção integral? Reserva é reserva biológica. Você vai ver lá a relação das unidades de proteção integral. A unidade de proteção integral que leva o nome de reserva é reserva biológica. Cite um tipo de floresta que é considerada unidade de uso sustentável. Floresta nacional. Vejam que aqui em Brasília nós temos a FLONA, que é a sigla da Floresta Nacional de Brasília, lá em Taguatinga Norte, no caminho para Braslândia, que lá é permitido o manejo adequado do corte de árvores para uso comercial, mas tudo controlado sem comprometer a preservação daquela floresta, ok? Então nós aqui, com esse exercício, concluímos a aula 1, sobre unidade de conservação, ok? Então nós fechamos aqui e vamos passar para a próxima.